Salve, gente! Tudo bem? Chegamos então ao último tópico do curso, a dinâmica de meios contínuos. É um tópico bastante complexo, bastante sofisticado. Então a gente vai fazer a mais breve das introduções apenas, tá bom? É só para a gente ter uma pequena noção mesmo de como funciona essa física aí, a mecânica dos meios contínuos, tá bom? Então a gente vai ver como caracterizar o movimento de meios contínuos. Vão ser importantes aí dois tensores, o tensor dos estiramentos e o tensor das tensões. A gente vai ver o que são eles, a relação entre eles e vai fazer os exemplos mais simples possíveis, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, acho que todos nós temos uma noção intuitiva aí do que sejam os meios contínuos, mas vamos defini-los de forma um pouquinho mais precisa, tá bom? Vai ser útil aqui pra gente. Então, meios contínuos para nós serão aquelas substâncias que ocupam um lugar finito no espaço, uma região finita do espaço, tá certo? E cujas propriedades podem ser descritas por funções contínuas nessa região. Então, por exemplo, como a gente vai ver, a densidade de massa ou outras características como densidade de carga, temperatura, tá certo? Todas essas características vão poder ser descritas por funções contínuas, tá certo? Bom, nós temos uma pletora de exemplos de meios contínuos, enfim, a gente não vai poder nem começar a pensar em fazer uma classificação mais séria aqui no curso, mas, a grosso modo, a primeira divisão que a gente pode fazer é nesses dois grandes grupos, né, que são os fluidos e os sólidos. Tá certo? Os fluidos, dois exemplos, né, que a gente dá aqui, na verdade, dois líquidos, são aquelas substâncias, também, grosso modo, que adaptam a sua forma ao recipiente que estão, tá certo? E sólidos, aqui, que mantêm a sua forma na ausência de tensões, tá certo? É claro que eles podem mudar a forma se a gente aplicar tensões sobre eles, é isso que a gente vai ver, inclusive, nessa apresentação e na próxima, mas na ausência de tensões eles mantêm a forma, essa que é talvez a diferença primitiva entre fluidos e sólidos, tá bom? Por uma questão de tempo, a gente vai acabar focando mais aqui no caso de sólidos, tá certo? Não porque ele seja mais interessante, o caso de fluidos aqui também é bastante interessante, mas o caso dos sólidos ele é um pouquinho mais rico e ele é um pouquinho menos familiar, tá bom? Então, preferi fazer uma exposição focada aqui nos sólidos, mas de qualquer maneira, vai ser apenas uma pequena introdução à mecânica dos sólidos e já adiantando aqui dos sólidos elásticos, tá certo? Como vocês já devem estar imaginando, o estudo dos meios contínuos ele é substancialmente mais difícil do que o estudo da mecânica da partícula, tá bom? Afinal de contas, só para começar, nos meios contínuos a gente já tem aí um número infinito de graus de liberdade, enquanto na mecânica da partícula nós temos um número finito e, em geral, bastante baixo, tá certo? Só isso aí já dá uma ideia do quanto a mecânica dos meios contínuos pode ser mais difícil que a mecânica da partícula. Então, se lá na mecânica da partícula a gente começou, né, pelos fundamentos, passou as aplicações e se deu o trabalho até de fazer algumas reformulações, na mecânica dos meios contínuos isso vai ser simplesmente muito difícil de fazer. Não é impossível, tá? É possível essa formulação da mecânica dos meios contínuos dessa forma mais axiomática e depois passando às aplicações foi feita já no século XX, mas só para vocês terem uma ideia, né, enquanto a mecânica da partícula estava pronta na primeira metade do século XIX, no caso da mecânica dos meios contínuos, isso só ficou pronto no século XX, associado aos nomes aí de Clifford Truesdell e Walter Knoll, principalmente, tá certo? Envolve uma matemática consideravelmente sofisticada, tá certo? Conceitualmente também é bastante difícil. Então a gente não vai ter como fazer o análogo do que fizemos para a mecânica da partícula, que é começar com os fundamentos, com os postulados, com os conceitos básicos, e então partir para as aplicações, tá certo? O que a gente vai fazer vai ser simplesmente uma extrapolação informal do que a gente já sabe da mecânica da partícula, tá certo? Em particular, já adianto aqui, a gente vai, por exemplo, partir um dos pontos que a gente vai se apoiar é a segunda lei, tá certo? A segunda lei de Newton vai ser usada, mesmo que a gente não a tenha estabelecido no contexto da mecânica dos meios contínuos, tá bom? Porque simplesmente não dá tempo, né? Isso, na verdade, mereceria até um outro curso inteiro, tá bom? Então, só para deixar claro, a gente vai fazer uma extrapolação informal aqui do que a gente já aprendeu, tá certo? Mas que
vai ser suficiente para a gente ter uma noção de como funciona a mecânica dos meios contínuos, tá bom? A gente não quer se especializar aqui, a gente só quer dar uma pequena noção, e então essa extrapolação aqui vai ser suficiente. Seguindo a filosofia delineada no slide anterior, vamos apresentar aqui então umas noções básicas que vão ser necessárias aí para o desenvolvimento da mecânica dos meios contínuos, tá bom? Então, consideremos um corpo C, aqui, ele ocupa essa região aqui, delimitada por essa curva vinho, tá certo? Ele tem aqui associado a ele uma função contínua ρ, que vai ser a densidade de massa, a gente já vai ver. Então, função contínua depende aqui da posição R, né, que a gente mede aqui a partir dessa origem aqui, por exemplo, tá certo? Então, esse aqui é o vetor R. E pode depender também do instante de tempo t, tá bom? E como todo bom corpo contínuo, a gente pode dividi-lo em pedaços arbitrariamente pequenos, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está dividindo em pedaços infinitesimais. Na verdade, o tamanho está exagerado, só para a clareza da figura, tá bom? Então, consideremos aí um desses pedacinhos infinitesimais, ele vai ter uma massa dm, tá certo? Ele vai ocupar um volume dv, e a relação entre essas grandezas é feita justamente por essa função ρ, tá certo? E a massa total, então, aqui do corpo C é dada pela integração de ρ dv, tá certo? Nada muito emocionante até aqui. E a gente agora poderia se fazer a pergunta do que acontece com a força, né? Se para falar de massa a gente precisou introduzir uma densidade de massa, para falar de força seria natural então esperar que a gente tivesse que introduzir uma densidade de força, uma densidade volumar de força, mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que parece, né? Para ilustrar, vamos pegar aqui então uma seção finita do corpo C, né? Um pedaço dele, que a gente vai chamar aqui de C', tá certo? Vou apagar aqui só para, né? A gente então introduz uma seção finita aqui, C', delimitada aqui por essa linha pontilhada laranja, e a gente quer saber qual é a força total que essa subparte do corpo ela sofre, tá certo? E aí é conveniente separar essa força numa contribuição aqui que a gente vai chamar de volumar e numa outra, que a gente vai chamar aqui de superficial, tá certo? Essa contribuição volumar, na verdade, funciona exatamente como funcionou aqui a relação de massa e densidade. Nós temos uma densidade de força volumar que, integrada aqui no volume, dá essa contribuição volumar, tá certo? Essa contribuição de força volumar, ela às vezes também é chamada de força à distância, porque ela em geral está ligada com forças associadas a campos, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, que esse corpo C aqui, ele está num campo gravitacional. Então existe um campo gravitacional aqui, né? Por exemplo, né? Ele atua aqui, e essa força volumar aqui vai ter a ver, por exemplo, com a atuação da gravidade, né? Num dado volume infinitesimal ali, né? Então, por exemplo, fica ρ vezes g, tá certo? Por exemplo, então a gente teria uma força volumar que seria proporcional a ρg, tá certo? Onde ρ é a densidade volumar aqui de massa. Então a gente tem um termo aqui que, enfim, faltou o vetorzinho aqui, é justamente a densidade volumar de força, e ao integrar na região C', a gente obtém a contribuição volumar. Mas essa não é a única força que essa região sofre, né? A gente pode imaginar que a gente não tem gravidade, então eu vou apagar a gravidade aqui, tá certo? E ainda assim, se a gente quisesse mover esta região aqui, né? Se a gente quisesse movê-la para cá, por exemplo, o resto do corpo aqui ia reagir, tá certo? Na verdade, o corpo todo ia se mover junto, porque existe uma força de coesão aqui, tá certo? É isso que mantém esse corpo sólido, tá certo? Ele é deformável, mas ele é sólido. Então existe essa força de coesão aí, essas coisas interagem, tá certo? E ao interagir, isso faz com que surja essa outra força, que não vai ter a ver com nenhuma força externa, tá certo? Mas que aparece e que a gente tem que descrever, tá bom? Bom, intuitivamente, a gente espera que essa força ela seja de muito curto alcance aqui, né? Que, na verdade, essas forças de fricção, de interação aqui, de coesão entre as partes do corpo aqui, né? Pertinho de um lado e de outro aqui da superfície, que elas sejam de muito curto alcance. Na verdade, que a camada que está aqui, ela, na verdade, acaba só interagindo com a camada vizinha aqui mesmo, idealmente.
tá certo? Fazendo que numa idealização máxima a gente possa esperar que essas forças aqui, na verdade, elas sejam forças superficiais, né? Que elas atuem na superfície apenas, né? Atuem numa camada tão fininha do corpo que a gente pode pensar numa densidade superficial de força, tá certo? Então, na verdade, a força deve ser integrada numa superfície, na superfície que delimita a selinha, que é uma superfície fechada, por isso que está aqui a bolinha, e que então, né, vira uma integral de superfície desse jeito. Só que, como vocês já devem ter reparado, isso aqui sendo um produto escalar, isso deixa esse termo com caráter, esse termo aqui, né, com um caráter esquisito, né, porque ele é um produto escalar, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um vetor. Tá certo? Se a gente olha aqui em componentes, né, a gente tem a força, a iésima componente da força, isso vai ter a ver com a iésima componente da densidade de força da contribuição volular, aqui não tem mistério. Mas aqui a gente vai ter que ter esses dois índices, porque vai ter que ter o índice do produto escalar aqui, dessa grandeza com dA, mas vai ter um índice aqui que sobra também, tá certo? O índice I, que é o índice que sobra, tá certo? Então este termo aqui, na verdade, ele não é um vetor, ele é um tensor de segunda ordem. A gente vai até mudar aqui a representação, vai chamar dessa letra sigma, tá certo? Mas é fundamental chamar a atenção para isso, tá bom? Que essa grandeza aqui, ela é uma densidade superficial, mas ela é uma densidade que, na verdade, é um tensor, tem dois índices aqui, tá bom? Reescrevendo então a última equação do slide anterior em notação vetorial, a gente tem o F aqui então completo, que é igual a parte volumar, mais a parte aqui superficial, aqui ficou faltando um derrão, aqui ficou faltando uma bolinha, mais a parte aqui da integral de superfície deste objeto aqui, que é um tensor, tá certo? E então, utilizando o teorema de Stokes, que vale tanto para tensores como para vetores, a gente pode transformar o que era uma integral de superfície numa integral volumar aqui, ao longo de C, que vai envolver a divergência dessa quantidade sigma aqui. Essa quantidade sigma, está dando para perceber, ela é tão importante que ela vai merecer um nome, tá certo? É um tensor, e vai se chamar tensor das tensões, justamente porque está relacionada com a interação ali, né, de partes do corpo muito próximas entre si, que fazem ali tensões entre si e, claro, influenciam no movimento do corpo. Tá certo? Como a gente já viu, é um tensor de segunda ordem, ou seja, ele carrega dois índices, tá certo? E ele é simétrico, ou seja, sigma ij é igual a sigma ji, tá bom? Isso é uma propriedade importante do tensor das tensões, que a gente vai simplesmente aceitar aqui, tá bom? E ela tem consequências importantes. A primeira, já dá para ver aqui, né? Essa divergência, por exemplo, poderia carregar uma certa ambiguidade, né? Já que a gente, né, não saberia qual índice contrair, né? Esse ou esse, tá certo? Se o tensor é simétrico, na verdade, tanto faz, tá certo? E a gente pode escrever isso aqui de forma não ambígua, tá bom? Bom, só esse pequeno arcabouço aqui já faz com que a gente possa descrever, na mais simples das situações, a estática de corpos deformáveis, porque na estática a gente sabe que a soma das forças num certo corpo vai dar zero, tá certo? E se o corpo inteiro estiver em equilíbrio, a gente pode pegar, né, com a hipótese de que o corpo inteiro em equilíbrio significa que todas as partes estão em equilíbrio, a gente pode pegar então qualquer volume aqui, C', tá certo? O que diz então que os integrandos, o integrando, né, a gente pode juntar essas, na verdade a gente pode juntar essas duas integrais aqui, né, no mesmo símbolo, porque é sobre o mesmo corpo, e sendo o corpo arbitrário, né, se equilíbrio significa todas as partes do corpo estarem em equilíbrio, a gente então, né, deduz aqui a igualdade entre os integrandos, ou seja, a força volumar, ela tem que ser menos a divergência do tensor das tensões, e isso é uma pequena generalização, se vocês lembrarem lá de Física 2, da equação de Euler, né, para a estática dos fluidos, né? A gente mostra que F é menos o gradiente de P, tá certo? Isso aqui, na verdade, é uma particularização disso aqui, e essa equação, então, já descreve a estática dos sólidos mais simples, tá bom? Bom, assim como a gente precisou trabalhar o conceito de força e reentendê-lo em termos de densidades e até de um tensor de segunda ordem para aplicá-los aqui na mecânica dos meios contínuos, a gente vai precisar fazer algo parecido para a própria cinemática do corpo, tá certo? Para entender o seu movimento, ok?
Então, para fazer isso, né, consideremos um corpo aqui que num instante, né, de tempo ele está na posição delimitada aqui pela curva vinho e num instante de tempo ΔT depois ele está aqui na configuração delimitada pela linha azul, tá bom? Selecionemos então dois pontos, tá certo? Esses dois pontos aqui, R e R mais DR, tá certo? E vamos olhar como eles se movimentam, tá certo? Como o corpo ele não se move rigidamente, a gente pode perceber então que o DR ele não precisa ser igual a esse DR' aqui, tá certo? Porque justamente o corpo pode esticar, pode contrair, tá bom? Então este ponto ele pode vir para cá, esse ponto aqui ele pode vir para cá e esse vetor, na verdade, ele está um pouco mais esticado do que esse aqui, tá certo? E como que a gente descreve isso? Bom, a gente simplesmente pode comparar, né, o vetor U de R mais DR com o vetor U de R, ou seja, a gente pode comparar os deslocamentos associados aos pontos R mais DR quando o corpo se movimenta ao deslocamento do ponto R aqui, tá certo? Quando o corpo se movimenta. Eles não vão ser iguais. Na verdade, em primeira ordem, se os pontos estão muito próximos aqui, né? Então eles estão separados por uma distância dr, a gente pode expandir, tá certo? A gente pode fazer uma expansão aqui da função u, isso aqui cancela, e essa expressão aqui, então, a gente pode reescrever em notação vetorial assim, tá certo? E novamente aparece aqui uma coisa estranha, né? Aqui a gente tem que fazer um produto escalar, então este objeto aqui teria que ser um vetor, mas aqui tem um gradiente, tá certo? Como a gente entende isso, né? Bom, vamos escrever aqui então em componentes, né? A gente tem então que a subtração das duas componentes do U, tá certo? Ela dá este objeto aqui, lembrando sempre da convenção de Einstein, né? Índices que aparecem repetidos aqui estão somados, então aqui os índices J estão somados e aqui tem que sobrar um índice I, tá certo? Então esse objeto aqui, ele claramente carrega dois índices, tá certo? Ele também é um tensor de segunda ordem, tá certo? Tensor que a gente vai chamar de tensor D, tá bom? Vai ter a ver aí com um tensor derivada, tá certo? Há, entretanto, ainda uma complicaçãozinha para resolver, tá certo? Porque o D não é uma boa medida da cinemática do corpo, pelo menos para o que a gente está interessado, que são justamente contrações, dilatações, cisalhamentos, tá certo? E a gente vê isso, né? Aqui é a componente IJ do tensor D, tá certo? Tá aqui. Então a gente faz essa separação trivial, né? A gente separa aqui numa parte antissimétrica e numa parte simétrica. E aí dá para mostrar, não vai dar para a gente fazer aqui, mas está relativamente bem feito lá no Taylor, que esta primeira parte, a parte antissimétrica, está relacionada a rotações rígidas, tá certo? Então não vai estar relacionado com nenhum cisalhamento, com nenhuma contração, com nenhuma expansão, tá certo? Vai estar relacionado com rotações rígidas do corpo, tá certo? E somente essa segunda parte, a parte simétrica do tensor D, é que vai estar relacionada com justamente com essa característica que a gente está interessado aqui, essa característica de corpos não rígidos, que podem se estirar, né? Eles podem esticar, podem encolher, podem torcer, tá certo? Isso aqui tudo vai estar, na verdade, contido, a informação vai estar contida nesse tensor E aqui, que numa tradução livre, né, chamei de tensor dos estiramentos, é o strain tensor em inglês, tá certo? E por que, né, mas vocês podem agora se perguntar, não, mas peraí, pô, mas a rotação, ela pode ser um movimento rígido aí, mas ela está acontecendo, por que a gente tem que olhar só para os estiramentos aqui? E a razão principal é a seguinte, não vai dar para a gente se aprofundar muito, mas a razão principal é a de que o tensor das tensões, por estar ligado com as tensões, justamente, ele vai estar ligado apenas com a parte simétrica aqui, o E, né, que vai estar ligado com os estiramentos, né? Porque pensem bem, rotações rígidas, a gente até tinha visto, né, lá no caso de corpos rígidos, realmente não tem influência alguma aqui nas tensões, tá certo? Nessa coisa da coesão dos corpos, tá certo? Rotações rígidas acontecem inclusive em corpos rígidos, tá certo? Então isso não vai ter nada a ver aqui com o tensor das tensões. O tensor das tensões vai estar relacionado apenas com a parte simétrica, aqui com o tensor de estiramentos associado a D, tá bom? É por isso que a gente precisa separar aqui
E, na verdade, a gente vai essencialmente, a partir de agora, olhar apenas para o E, tá certo? Essa expressão que aparece aí é um exemplo de relação constitutiva, né? Como o sigma pode ser função do E, tá certo? A gente, na verdade, só vai ver o exemplo mais simples de relação constitutiva possível, mas que já vai ser o suficiente para ilustrar como funciona, tá bom? E acho que aqui é um bom ponto de parar, porque a gente termina, digamos assim, os fundamentos e pode, na próxima apresentação, realmente aplicar essas duas coisas, né? Na verdade, o que a gente vai fazer vai ser usar uma relação constitutiva para relacionar o tensor dos estiramentos com o tensor das tensões e assim finalmente escrever uma equação de movimento que vai ser baseada na segunda lei para os corpos deformáveis. Tá bom, gente? Então, até a próxima apresentação e espero que tenham gostado.